Bom dia, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos pensamentos para que possamos assimilar o seu Evangelho, modificando a nossa vontade, nosso pensamento, ampliando o nosso desejo de servir. Hoje vamos ler o item 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-se óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Lucas, capítulo 20, 10, versículo 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei os outros o que vos querereis que vos fizesse. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoado. Praticai o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade humana. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em todas as outras coisas, separar o que é apenas figura e alegoria. Há homens, como a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre ao porvir da verdadeira interpretação de suas palavras a dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal.
naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença, sobre o que se baseia o libelo, pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos o qual a prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita vós que assististes o vosso irmão. Passai à esquerda vós que fostes duro para com eles. Informa-se por acaso na ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê do outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. Porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao Mestre que nos auxilie na compreensão desta expressiva mensagem em nossa vida. Que os benfeitores amigos possam ampliar o nosso entendimento, pedindo ao Mestre que nos ampare, que nos sustente, que a cada dia, cada momento, possamos refletir nessas lições, diante dos fatos que a vida nos convida a vivenciar. Que os bons espíritos nos inspirem e que nós sejamos instrumentos do trabalho do Cristo. Senhor, que a sua bondade e a sua misericórdia infinita estenda sobre todos nós, que ainda não temos a compaixão que nós aprendemos no seu Evangelho. Que ainda, Senhor, carecemos tanto do entendimento da vida como espíritos, e que a luz infinita do seu amor ilumine a nossa casa mental, os nossos pensamentos, os nossos atos e o nosso fazer. Que Deus esteja conosco, que assim seja. Queridos amigos, é preciso entender o que são as parábolas. Sem que a gente compreenda as parábolas de Jesus na sua magnitude, na sua essência, nós repetiremos só essas palavras. Repetiremos apenas as atitudes, sem que a gente possa compreender que Jesus estava referindo à nossa forma de pensar e de agir. Porque o pensamento, ele é criador, e é ele que também cria os nossos sentimentos. Ainda mergulhados nesse oceano da vaidade, das ilusões, do ter, do materialismo, nós falamos, muitas vezes até de uma forma bonita, que toca os corações, mas nós não temos na nossa intimidade a força do trabalho transformador. A parábola do samaritano, trazida pelo nosso evangelista Lucas, nós vamos ver que ele cita 3 pessoas que eram de expressão. Cada um de nós também precisamos analisar que isso não foi uma história que Jesus trouxe. Porque Jesus, muitas vezes, ele usou das palavras para tocar os corações, para que esse tocar modificasse a nossa vaidade, modificasse o nosso orgulho. Porque que bênção é essa que nós pensamos, que nós adquirimos, fazer só para aqueles que nós amamos. Então, quando ele nos recomenda a caridade, ele põe claramente que essa caridade é para aqueles que estão no nosso caminho. Às vezes, aquele que está mais próximo de nós. Então, nós vamos ver que quando nós estamos
buscando compreender a parábola do samaritano, qual que é a nossa posição diante do doutor da lei, ali que está perguntando, do homem que queria saber, aquele homem que queria saber quem era, como é que era que nós poderíamos fazer o bem. Então, o doutor da lei, ele tinha conhecimento, como todos nós, muitas vezes, também já temos. E ele então pergunta: quem é o que está escrito na lei? E o que lês nela? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então disse a ele: respondestes muito bem, faze isso e viverás. Será que a gente faz, meus amigos? Porque muitas vezes nós abandonamos aqueles que não são tão caros. Nós desprezamos aqueles que são irmãos que precisam do nosso carinho, do nosso afeto. E às vezes carregamos essas dores conosco. Veja bem quando ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus nos traz a lição para que a gente reflita. Que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Primeiro nós temos que interpretar quem era Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém era um centro de espiritualização. Era um nascedouro de muitas ideias divinas, cristãs até. Jericó era uma cidade de muito comércio, de muito dinheiro. Então, quando eu saio de um lugar espiritualizado e vou para o outro, eu preciso ter muito cuidado para que minhas vibrações também não caiam. Porque elas caem porque nós ainda trazemos as ilusões e o dinheiro nos fascina. E então, aqui ele continua que aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões que os despojaram, porque os ladrões acharam que ele ia em busca do comércio, do dinheiro, do ter. E aí eles fazem toda a maldade e deixam ele ali semi-morto, moribundo na estrada. E Jesus então conta uma história que não é história. São situações alegóricas, palavras que Jesus faz de uma forma tão simples para que nós todos possamos refletir e aprender. E ele então diz: em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Qual era o pensamento do sacerdote? Ele estava descendo. E quando eu desço para qualquer situação, às vezes eu perco a minha sintonia. Eu desço para a minha vaidade, eu desço para o meu orgulho, eu desço para as minhas facilidades, em busca de facilidades. E o sacerdote que vinha de Jerusalém era um representante da lei de Moisés. O sacerdote deveria amar, porque ele falava sobre isso. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amará a Deus sobre todas as coisas. Então, o que ele fala? Ele mostra um levita, que era uma pessoa de cultura, que era o que escrevia os evangelhos, passou, observou e também continuou. Quantas vezes temos sido indiferentes diante da dor dos nossos irmãos, que estão nas nossas estradas da vida? Aquele pai que adoece, que eu não tenho interesse de cuidar. Aquela mãe que está doente, muitas vezes eu não tenho um irmão que nos dá o trabalho, que está doente, uma pessoa da família. Nós muitas vezes ignoramos, colocamos no fundo da casa ou colocamos nas clínicas, porque nós entregamos o fardo que é nosso para o outro. Que caridade é esta? E é na intimidade doméstica que nós precisamos encontrar a questão do samaritano. Quem é o samaritano? E nós percebemos que o samaritano era o viajante compassivo, que encontra com o ferido, que encontra com o irmão, e ele procura assistir, ele pensa, ele sai do cavalo,
ele joga o azeite, e ele não hesita em momento algum em auxiliá-lo. Estende as mãos, olha as feridas, coloca no cavalo e procura conduzi-lo a um albergue mais próximo. Não basta conduzir, é interessante isso, mas ele assume o compromisso de pagar, porque ele pede que ele seja bem atendido. Nós, muitas vezes, pagamos, mas não temos a solicitude da visita, do carinho, do amor, de pedir que cuide. E nós estamos também a caminho. Nós não estamos parados. Nós estamos a caminho, caminhando para uma nova oportunidade reencarnatória. E de que forma nós temos pensado nas feridas daqueles que estão junto de nós? Tanto é que nós ressaltamos sempre a personalidade do outro, o gênio, mas nós poucas vezes reconhecemos os valores que nós precisamos reconhecer daqueles irmãos que caminham conosco. Da luta, do trabalho, da honestidade, do apreço, de nos dar um teto, de nos agasalhar. E é preciso que a gente possa entender que muitas indagações nossas são frutos do nosso egoísmo. E é por isso que nós não compreendemos ainda as bem-aventuranças. Porque Jesus nos pede que a gente faça a caridade em qualquer situação. Não é para aquele que me agrada. Não é para minha família apenas. É para os meus irmãos em humanidade. Por isso que no capítulo anterior nós falamos da parentela espiritual e corporal. Às vezes nós queremos buscar as nossas conveniências, não queremos abrir mão. E nós percebemos quando Jesus transmitiu a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real, nós vamos ver quantos milênios já passamos. E até hoje, nós não conseguimos compreender o que Jesus está nos dizendo. Então, quantos dos nossos irmãos estão caídos no reduto familiar, no reduto doméstico, com feridas da alma, com doenças, enfermidades que vêm para ajustá-lo com a lei. E o que nós estamos fazendo? Meus irmãos, o dinheiro não paga tudo. Tanto é que na parábola, o samaritano faz uma colocação que nós precisamos entender. Quando ele pondo a pessoa no cavalo que levou uma hospedaria e cuidou dele, ele ficou na hospedaria cuidando dele, cuidou dele. No dia seguinte, tirou os 2 denários, era dinheiro para aquela época, e deu ao hospedeiro dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que dependeres a mais eu te pagarei quando regressares. Trate, faça tudo aquilo que ele precisa. Nós precisamos compreender a essência dessa parábola, porque parábolas não são histórias, são ensinos que tocam profundamente a nossa intimidade. E muitas vezes nós não queremos refletir e só falamos sem interpretar, justamente porque ainda trazemos dentro de nós o orgulho, o egoísmo. Nós não queremos reconhecer as dores daqueles filhos que têm dificuldade nos relacionamentos com seus irmãos, que não sabe estender as mãos, que só olha para si e que acha que ele sempre é melhor que o outro. E nós vamos ver que Emmanuel nos traz uma lição extremamente importante do livro do Reformador, quando ele fala na intimidade doméstica. Porque o lar é um porto de nossos ajustes e reajustes. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas, até agora,
Transcorrido quase 2 milênios, aplicamos-la via de regra às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Aí estão os nossos grandes enganos. Nós olhamos as aparências, nós olhamos a intelectualidade, os títulos, mas não olhamos o esforço, a renúncia daqueles que caminham conosco. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nós decidirmos a usá-lo na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Por isso, essa lição toca profundamente para que nós possamos compreender as bem-aventuranças do Cristo. E nesta hora de reflexões profundas, que cada um de nós possamos refletir nos nossos atos enquanto é tempo, pedindo a Deus, a Jesus, que nos envolva nessa manhã, para que possamos receber o passe, o alimento divino que nos equilibra e nos alivia a consciência, mas nos estimula a fazer o bom, o bem e o melhor. Fluidifica as nossas águas, Senhor, para que elas possam revigorar o nosso ânimo, a nossa vontade, nossas energias, e ajude-nos a caminhar seguramente como samaritano. Perdoe as nossas faltas, Jesus, porque ainda temos tempo para olhar aqueles que caminham conosco. Que Deus nos abençoe. Que o seu amor fecunde em nossos corações a esperança, a compreensão, a tolerância e a fé. Um abraço, amigo, queridos companheiros. Do Grupo Espírita Esperança e Caridade, do Colégio Allan Kardec, do coração de Eurípides, onde tanto tem feito para nos educar, para nos ensinar e nos proteger. Que assim seja.